Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, alô você torcedor do Paysandu, sejam todos muito bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Atlético e Paysandu, Paysandu e Atlético se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e neste vídeo eu vou trazer para vocês todas as informações pré-jogo e também a minha expectativa para esse duelo de hoje à noite. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, deixe o seu like, a maneira de prestigiar o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui conosco. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. Na Lutei você também tem uma ampla oferta no Instagram, @Lutei Magazine é o WhatsApp, é o perfil no Instagram. Já o WhatsApp é o 99402-7562. A loja física fica ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Vamos falar de Papão e Dragão, Dragão e Papão, jogo deste sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro, trazendo para vocês os dados do jogo, inicialmente o serviço do jogo. Paysandu e Atlético, 16ª rodada da Série B. O jogo acontece neste sábado, dia 12 de julho, às 18h30, no estádio da Curuzu, em Belém. A transmissão por vídeo será da Disney Plus. Já as campanhas das duas equipes dentro da competição. O Atlético tem 21 pontos, ocupa a 11ª colocação. Foram 15 jogos com 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. 47% de aproveitamento até o momento. Já o Paysandu, 14 pontos, 18º lugar, 15 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 31% de aproveitamento. Agora o retrospecto entre as duas equipes com dados do futeboldegoias.com.br. São 10 jogos na história, 2 empates. O Atlético venceu 5 e o Paysandu venceu 2 vezes. São 3 empates na verdade, tá bem? 10 jogos, 3 empates, 5 vitórias do Atlético, 2 vitórias do Paysandu. 20 gols goianos, 13 gols da equipe paraense. A arbitragem para hoje vem do Paraná, Kleber Ariel Gonçalves. Ele será auxiliado pela Márcia Bezerra Lopes, que é de Rondônia, e pelo Sidmar dos Santos Melrer, que é também do Paraná. Já o VAR, Marcelo de Ligma Henrique, que já foi do Rio de Janeiro e hoje é do Ceará. Na sequência eu venho trazendo para vocês as escalações das duas equipes, as formações, os prováveis times para esse jogo de logo mais. A gente vem acompanhando ontem aqui no canal, subiu lá o provável Atlético com a Ana Lívia Dias e subimos também o provável Paysandu com a participação especial do Magno Fernandes, direto de Belém. Vamos então trazer quais são as possibilidades de escalações, começando pelo Atlético. O Atlético do técnico Fábio Matias, o Fábio Matias, que vai tentando aí se sustentar no cargo, mas ele é o técnico atleticano, deve mandar o Atlético no seu tradicional 4-3-3. Mas primeiro vamos falar aqui dos problemas que o Fábio tem para esse jogo. O Wallace está com uma lesão, o Vladimir, o Juan Teixeira e o Martínez estão com uma virose. Então o Atlético perdeu 3 jogadores por conta dessa virose, mais o Wallace contundido. Por outro lado, ele conta com a possibilidade de estreias do Ezequiel Ram e do Kelvin, 2 jogadores contratados para essa janela de meio de ano e que já foram regularizados no BID. Um provável Atlético para esse jogo: Paulo Vitor no gol, Luizão improvisado na lateral direita, Alex, Matheus Felipe e Guilherme Romão. O meio-campo: Maranhão, Ezequiel Ram e Robert. Lá na frente o Marcelinho, o Caio Dantas e o Alejo Cruz. Essa é a formação provável do Atlético para esse jogo contra a equipe do Paysandu. Agora vamos conferir o time do Paysandu, do técnico Claudinei Oliveira, que tem passagens pelo futebol goiano, pelo Vila Nova e também pelo Goiás. Ele conta aí com os desfalques do Luan Freitas, do Matheus Vargas e do Dudu Vieira. O Luan Freitas está suspenso, os outros 2 estão lesionados. Por outro lado,
ele conta com os retornos do atacante Rossi, meio atacante hoje, né? O Edilson e o Benítez. Então ficou mais ou menos equilibrada aí a balança do Claudinei, né? 3 jogadores que ele não poderá contar, outros 3 que ele passa a contar a partir desta rodada. Um provável Paysandu com Gabriel Mesquita no gol, Edilson na lateral direita, uma dúvida ali na zaga entre Thiago Heleno e Thalisson, o Lovirro e o Everson na lateral esquerda. Os volantes do Paysandu, Ronaldo Henrique e Leandro Vilela, Anderson Leite ou Rossi na meia, né? Um dos dois. Lá na frente, Vini Faria, Diogo Oliveira e o Marlon. Esta é a formação do Paysandu para provavelmente enfrentar o Atlético às 18 horas e 30 minutos no estádio da Curuzu. Em relação ao jogo, né, o que a gente pode projetar? São duas equipes que vivem momentos bons dentro da competição, os melhores até agora. Esta é a melhor fase do Paysandu dentro da Série B até este momento, esta é a melhor fase do Atlético dentro da Série B até este momento. Fazendo um recorte das últimas 5 rodadas, Paysandu e Atlético só ficaram atrás do Coritiba. O Coritiba foi o time que mais pontuou nas últimas 5 rodadas, já voltou a pontuar nessa também. Já Atlético e Coritiba vêm em seguida com 10 pontos conquistados cada um deles. Nas últimas 5 partidas foram 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Então, são duas equipes que projetam subir dentro da tabela, né? O Paysandu quer deixar a zona de rebaixamento, o Atlético quer se aproximar do G4. Então, elas vão colocar esse bom momento em teste, um contra a outra. E o empate, ao meu ver, é ruim para os dois. O empate, muito provavelmente não tirará o Paysandu do Z4 e não vai fazer o Atlético aproximar do G4. Então são equipes que entram em campo onde só um resultado é interessante, que é a vitória. E vamos ver o que nós teremos, né, nesse jogo lá da Curuzu. O Atlético ainda vive uma instabilidade fora de casa, né, não consegue ter aquele bom desempenho fora de casa. Tem aquela vitória contra o Atlético Paranaense, que realmente é o grande momento do Atlético atuando fora de Goiânia, mas nos outros jogos, de um modo geral, o Atlético não conseguiu resultados interessantes e precisa destes jogos fora de casa para se aproximar do G4, né? Com uma campanha não muito satisfatória dentro de casa, o Atlético vai ter que conseguir aumentar bastante o seu índice fora de casa para compensar isso e ainda conseguir se aproximar do G4 e brigar por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, você tem um Paysandu que começou muito mal, tanto que o Paysandu ganhou 10 pontos, né, nas últimas 4 rodadas e não saiu da zona do rebaixamento, onde a pontuação é baixa, né? Nenhum time da zona do rebaixamento, por exemplo, o time da zona do rebaixamento tem mais pontos até agora, tem 17. Então é uma pontuação baixa, mas que mesmo ganhando 10 pontos não foi suficiente, porque o início do Paysandu realmente foi muito ruim. Eu vejo o Paysandu com um leve favoritismo para esse jogo, por jogar dentro de casa, sabe? Eu acho que o Paysandu, jogando lá na Curuzu, ele tem mais condições de vencer o jogo do que o Atlético. Assim como se o jogo fosse no Scioli, eu colocaria o Atlético como favorito pelo jogo ser aqui. A Série B é uma competição muito caseira, né? Ela tem essa característica, não de agora, de muitos anos. Ela é uma competição muito caseira. Mas o Atlético tem sim condições de brigar pela vitória, de surpreender o Paysandu, tem condições de se impor, só que ele vai ter que ter um nível de rendimento fora de casa que, com exceção daquele jogo contra o Atlético Paranaense, ele ainda não teve. Então o Atlético vai ter que conseguir melhorar o seu rendimento, melhorar a sua eficiência. Por exemplo, contra o Vila, o Atlético teve um bom controle de jogo, principalmente no primeiro tempo, mas só criou uma real oportunidade de gol. Então tem que conseguir ser um pouco mais criativo e, quando criar, definir, né? Quando criar, resolver a questão. Então são desafios do time do técnico Fábio Matias. Um time mexido, né? Improvisação na lateral direita, estreia no meio campo, um ataque novo. Então isso também cria dificuldades para você ir ganhando corpo como equipe, para você ir se fortalecendo coletivamente. Nós estamos na 15ª rodada, né? Na 16ª, já foram 15, o Atlético ainda está procurando por um time. Isso também é um problema, porque se você não consegue acertar essa equipe, está sempre mudando. Claro que agora ele teve a questão da virose, que complicou bastante, mas mesmo antes dessa virose, em outras rodadas, o Atlético já vem com essa característica desde o início do campeonato. Muda 3 para um jogo, 4 para outro, 3, 2, 5... Então aí você não consegue nunca criar uma
uma base. Eu não vejo problema nenhum em equipes que se adaptam ao jogo, mas primeiro você tem que ter uma base de atuação, um perfil de técnico, tático, vamos dizer assim, para depois você fazer variações. E o Atlético já está nas variações desde que começou o campeonato, sem conseguir criar essa base. Então vamos ver hoje essa nova formação, ver o Ezequiel Ram fazendo a sua estreia, ver como que o Luizão vai de lateral direito, se o Alejo Cruz voltará a ser aquele jogador importante que foi no ano passado. Então o Atlético tem muita coisa interessante para a gente observar nessa tarde. E do outro lado, um adversário que, apesar do início muito ruim, melhorou demais dentro da competição com a chegada do Claudinei, ainda invicto no cargo, e tende a trazer muitas complicações para o Atlético no jogo dessa tarde. Eu estarei assistindo essa partida, depois do jogo eu trago aquela análise do jogo aqui para vocês no canal Futebol 62, tá bem? Mas você, torcedor, pode falar da sua expectativa, o que é que você projeta para esse Paysandu e Atlético, quem é favorito, por que você entende que é favorito, gostou da escalação do técnico Fábio Matias, escalaria diferente? Fique à vontade para fazer as suas observações, o seu comentário aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até mais.